Olá pessoal, eu sou o Dr. Rafael Manzini, cirurgião plástico. Seguindo nessa série dos procedimentos principais aí do pós-gestacional, eu queria abordar um assunto interessante com vocês. Dentro da cirurgia plástica pós-gestacional, corporal, se encaixa, se cabe a lipoaspiração HD, a lipo-HD, tá? E alguma tecnologia, então, para retração de pele, vamos falar especificamente aí do Renuvium. Já adiantando, com certeza sim, tá? São duas coisas, a tática da lipo-HD e a tecnologia de retração de pele, o Renuvium são duas situações rotineiras realmente na cirurgia plástica pós-gestacional moderna. E pessoal, o que acontece? A lipo-HD, primeiramente, ela então é uma técnica, tá? Foi descrita dessa forma, mas não necessariamente ela precisa ser a alta definição ao pé da letra. Então a lipo-HD, especialmente no pós-gestacional, que a gente sabe que a gente vai lidar aí com flacidez e com pacientes que eventualmente têm diástase, que vão precisar de uma abdominoplastia, de uma mini abdominoplastia, de uma correção de diástase. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, sem dúvida, mas claro que essa técnica evoluiu muito, agregou muito nas lipoaspirações, e é sem dúvida a rotina. O que vai acontecer na prática é que a gente vai graduar, a gente vai balancear esse grau de definição. Mas a lipo hoje é a lipo-HD, né? É uma lipo que a gente, vamos dizer, o nome ideal, talvez, para o paciente entender, seria uma lipoaspiração anatômica, como a maioria dos cirurgiões tem, então, colocado, né, nos eventos, nos congressos, uma lipoaspiração anatômica. Isso dá a entender que a gente vai trabalhar não só a gordura, o compartimento de gordura localizada, mas a gente vai estar sempre olhando para o que está passando abaixo, para o contorno de sombra e luz da musculatura, então para ter um resultado bem equilibrado com a musculatura que está passando abaixo e valorizando todo esse contorno de sombra e luz da camada muscular, né, da estrutura. Tá? E com isso a gente vai conseguir resultados mais refinados, uma lipoaspiração que exige mais tecnologia, então as vibrolipoaspirações de alta precisão, para a gente conseguir fazer esse trabalho mais balanceado, mais refinado em compartimento profundo, onde a gente quer esvaziar aquelas áreas de acúmulo localizado, e em compartimentos mais superficiais, de forma suave, para a gente conseguir dar esse degradê, sabe? Então, sem dúvida, é um trabalho que evoluiu demais, que se refinou demais, e que todos os médicos precisaram muito realmente de treinamento, de aprimoramento de novas tecnologias para conseguir buscar e agregar tudo isso, e sem dúvida valorizou demais para os pacientes, um resultado muito, muito mais refinado, e que a gente consegue trabalhar outras áreas. Então, os braços com uma leve definição na parte posterior aqui do deltoide, e eu comentei de questão de balancear. Então, uma paciente muito, muito atlética, que tem pouca flacidez, ou não ficou com flacidez do pós-gestacional, a gente pode, então, ter uma lipoaspiração com uma definição de um grau, de repente, mais elevado. Então, vai depender muito mais da estrutura do paciente, tá? Então, da estrutura muscular, da condição atlética da paciente, e também da flacidez, porque fazer, por exemplo, alto grau de definição numa pele que tem flacidez, a gente primeiro não vai conseguir dar uma definição legal, a gente pode impactar essa pele com hipercromia, né, pigmentar a pele, pode não definir legal, a gente pode fragilizar a pele, a gente pode aumentar a flacidez por estar esvaziando para fazer alguma definição, esvaziar na camadinha superficial, pensando numa marcação, a gente pode prejudicar. Então, depende muito do caso, da flacidez, do índice de massa corpórea e do grau atlético da paciente. Então, a paciente que foi mãe, mas é super atlética, ela pode se encaixar até para uma lipoaspiração de alta definição ao pé da letra. A gente evita para a mulher os metâmeros, tá? Isso realmente a gente reserva mais para as lipoaspirações de alta definição masculinas, justamente pela flacidez, pela diástase. A gente trabalha muito mais as linhas verticais, as linhas que a gente chama de semilunares, aquela entradinha, essa linha acima do umbigo, e deixa a parte dos metâmeros para o exercício, para os aparelhos de hipertrofia, para o paciente que entrar num ritmo mais atlético de exercício, de alimentação, realmente ressaltar. A gente vai secar essa região, isso vai facilitar muito aparecer, mas a gente evita, então, definições, né, horizontais na mulher. A gente e os grandes expoentes aí da lipo-HD, justamente pela flacidez que você pode impactar e pela eventual masculinização que você possa trazer, tá? Agora, com exercício a paciente pode construir sem dúvida. Agora, braço, mesma coisa. Então, uma alta definição. O braço masculina, ela faz a parte anterior, faz a parte posterior, faz o tríceps. Então, a marcação ela vai para um grau mais alto. Na mulher, não. Então, sempre a lipo-HD feminina, ela tem um grau mais suave. É muito mais um sombreado, um esfumado, do que uma marcação mais pesada. Tá? Então, é muito mais um sombreado, para a gente valorizar o resultado, mas buscando esses contornos mais delicados, mais femininos.
a região posterior aqui no deltoide, a gente vai trabalhar aquela areazinha posterior de acúmulo de gordura, a gente vai trabalhar esse sombreado da musculatura, mas sempre nesse esfumato, né, nesse sombreado, e isso valoriza demais os resultados. Para paciente depois que engrena numa rotina atlética, o resultado dele aparece com muito mais facilidade e de forma muito mais natural. E se de repente ela entrar numa rotina que ela não vai conseguir dar aquele super ritmo de treino, né? As pacientes médicas, as pacientes que trabalham muito, elas tem um pequeno ganho ali de peso ou não conseguem manter aquele ritmo de treino numa fase ali, não tem problema. Quer dizer, essa lipo-HD ela foi trabalhada por uma naturalidade, um refinamento dos resultados, não por uma marcação fora, né, de contexto e que vá trazer esse engessamento, essa dificuldade de manter, e aí algo que não vai estar condizente, né, uma marcação abdominal mais intensa, o braço não está compatível. Não, ela foi trabalhada de forma ampla, braço, cintura, abdômen, glúteo, culotes, né, trabalhada essas áreas de definição de forma leve, condizente com aquele grau atlético da paciente, para que ela possa, então, ter essa possibilidade de manter, de repente, ganhou um pouquinho de peso, não vai ficar nenhum problema, não vai ter nenhum problema nesse sentido, vai simplesmente perder um pouquinho do grau de definição, vai, de uma forma natural, né, ganhar um pouquinho, mas se ela entrar na rotina de exercício e secar e ganhar massa muscular, ela vai valorizar mais ainda, então ela vai estar nesse contexto natural, como estaria antes da lipo-HD, tá? Então se encaixa sim. A questão é que o HD, ele acaba confundindo um pouco na cabeça dos pacientes, seria então uma lipo mais anatômica, e que a gente vai graduar, né, calibrar esse grau de definição para cada paciente, para cada grau atlético. Agora, no abdômen, tá? Quando a gente vai ter, associado à lipoaspiração, uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, aí já muda um pouco. O paciente pode ser atlético, mas se ela tiver uma indicação de abdominoplastia, a gente vai ter que fazer uma definição muito, muito mais suave. Aí é por questão de risco de uma má circulação, de uma necrose de pele, se a gente exagerar nessa marcação, tá? Nessas mesmo que linhas verticais, exagerar na lipoaspiração nessa região abdominal durante uma abdominoplastia. Porque na abdominoplastia a gente vai ter um descolamento para correção da diástase, para retirar o excesso de pele, existe uma tração, existe uma tensão, a gente está trabalhando, né, um descolamento com retirada de excesso de pele. Se essa pele que foi descolada for muito maltratada, né, muito exagerada a lipoaspiração ali, a gente pode ter então um problema de má circulação até um extremo que seria uma necrose de pele. Então aí nessa situação, a lipoaspiração na parte anterior do abdômen, ele é mais suave. Então a gente pode, nesses pacientes, trabalhar toda a parte 360, cintura e tal, mas né, lipoenxertia glútea, braço, mas o abdômen, ele tem que ser trabalhado de forma muito balanceada. A lipoaspiração, uma definição mais leve na parte semilunar, na parte dos oblíquos, né, na linha central, acima do umbigo, e de forma equilibrada, com essa retirada de excesso de pele, com esse descolamento para amarração do músculo. Então daí é pela questão da microcirculação. E costuma otimizar muito o resultado de uma abdominoplastia, valorizar mais esse efeito sombra e luz, deixar um resultado mais sequinho, muito mais natural, tá? Que combina muito mais com essa questão da lipo 360, tá? Que fica muito mais elegante, refinado e natural. Isso é importante. E com essa lipoaspiração associada, a gente evita aqueles resultados das abdominoplastias também que as pacientes têm muito receio, antigas, de fazer só abdominoplastia sem nada de lipo e ter aquele resultado mais quadrado. Como a gente vai de forma balanceada, né, de forma equilibrada, cada região de uma forma, né, a gente vai trabalhar a cintura, flancos, o abdômen, então a gente vai buscar um resultado mais harmônico, né, que combine mais esse abdômen agora todo mais certinho, sem excesso de pele, com a correção da diástase, todo mais firme, mas que combine também com toda a parte de 360 de cintura, de core, de flancos, né? Então a lipo-HD sim rotina, no pós-gestacional, mas o que vai determinar o grau de definição é se tem ou não tem abdominoplastia associada, pela segurança da circulação da pele, o grau atlético da paciente e o grau de flacidez da paciente para a gente ter uma lipo-HD que vá valorizar nosso resultado e não que vá trazer algum tipo de problema, tá? Então é muito caso a caso. E a questão da tecnologia, então, Renuvium também rotina para cirurgias pós-estacionais, porque a gente lida muito com flacidez, e flacidez em áreas que não são tão interessantes para a gente retirar excesso de pele. Isso é muito comum nesse acúmulo aqui na altura do sutiã. Uma área difícil, existe cirurgia para retirar a pele ali, tá? Mas é uma cirurgia de exceção, né? Mais indicada, mais frequentemente para cirurgias de pacientes pós grandes emagrecimentos, cirurgias pós-bariátrica, né? Região interna de coxa, os braços são áreas que existem cirurgias para retirar de pele, mas são uma exceção. Então muitas vezes a gente lida com flacidez em áreas que a gente
a gente tem de repente gordura localizada com flacidez, então a gente vai tratar um pouquinho essa gordura localizada, a flacidez vai se acentuar, a tendência de acentuar. Em áreas difíceis de retirar pele, ou que a gente também não quer cicatrizes ali de retirada de pele, né? Então a gente vai trabalhar com tecnologias, por exemplo, como o Renuvium, que vão nos possibilitar tirar um pouco dessa gordura localizada sem aumentar tanto a flacidez. Pelo contrário, a gente entrando na sequência de forma associada com o Renuvium, então a gente aspirou gordura, terminou, entra a ponteira do Renuvium para disparo do jato de plasma e otimizar essa retração, produção de colágeno, retração de pele para a gente poder tratar a gordura localizada e melhorar a flacidez em áreas que a gente não tem, então, tanta facilidade, né? As cicatrizes não são tão interessantes para graus mais leves, tá? De flacidez, de pequeno excesso de pele. Então a gente vai trabalhar com tecnologias para ajudar nessa retração de pele, para realmente de não entrar nesse campo de retirada de pele e cicatrizes, né, indesejadas, tá? Claro, para graus de mais flacidez do que excesso de pele. Quando a gente entra num patamar aí de grandes oscilações de peso, cirurgia pós-bariátrica, grandes excessos de pele, né, realmente as tecnologias não vão segurar. Mas nesse intermédio, que é muito comum a gente ver no pós-estacional, essas flacidezes mais leves, né, um acúmulo de gordura relacionado à flacidez, mas não chega a ser aquele excesso de pele para retirada de pele, aí sem dúvida o Renuvium vai ajudar demais, especialmente para mim, o lugar mais especial aí do Renuvium é o braço. O braço virou uma rotina, a gente trabalhar essa lipoaspiração posterior, aquela região de acúmulo de gordura ali do tchau, né, do movimento ali do tchau, fazer um pouco desse trabalho, né, de sombreado da musculatura posterior e usar o Renuvium para retração de pele, com isso a gente tem um tratamento bem abrangente aí do braço, que traz muita satisfação para os pacientes, qualidade de vida, né? Um braço que às vezes incomoda bastante, ela consegue tirar, afinar, melhorar a flacidez, e aí isso entra num contexto muito legal dentro da cirurgia toda corporal dela, com mais um refinamento e mais um compartimento ali que agora combina com todo esse resultado obtido aí da cirurgia corporal, tá? Então, Lipo HD sim faz parte, com graus, né? Dependendo de cada paciente, então realmente de forma muito customizada. E o Renuvium, tecnologia de retração de pele, que a gente utiliza demais também nessas flacidezes aí de compartimentos de gordura mais localizado, especialmente braços, e acho que o segundo lugar que a gente mais utiliza são realmente nessas áreas de gordura localizada aqui das costas. E tem aquelas pacientes que têm uma flacidez do abdômen, mas não tem indicação de retirada de pele. Então ela não tem indicação de uma abdominoplastia, no máximo uma mini abdominoplastia. Para esses casos também o Renuvium acaba sendo muito interessante. Então a gente, quer dizer, não ficou com tanto excesso de pele da gestação, a gente ficou mais com a flacidez. E aí é ótimo para a gente fazer uma lipoaspiração associada ao Renuvium, para a gente conseguir um refinamento em termos de gordura localizada e conseguir otimizar a retração de pele, melhorar essa flacidez, né, produzir mais colágeno aí desse restauração aí desse impacto aí da oscilação de peso, oscilação de volume aí da gestação.